Bom dia, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida. Mais um dia que nós estamos aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Espero que você seja abençoado com a meditação desse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês que, apesar do momento difícil que nós estamos atravessando, dias de limitação, dias de um impacto econômico, eu quero dizer que dias melhores virão. A vida vai voltar ao normal e o Senhor está no controle e nós teremos dias melhores. Eu queria refletir com você nesse dia sobre 2 Reis, capítulo 6, versos 24 e 25, e ali fala de um tempo que o rei de Israel, o povo de Israel, estava vivendo um momento de isolamento social, em função de um cerco, de uma ameaça dos arameus que haviam cercado a cidade de Samaria e ninguém podia sair nem entrar. Eles estavam mais ou menos como nós estamos nesses dias hoje. E a coisa se agravou de tal forma que veio como resultado uma grande fome. Então o texto bíblico diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Então havia ali uma situação de um isolamento devido a uma ameaça mortal. Ninguém podia sair da cidade, as portas estavam trancadas, ninguém saía nem entrava, porque isso constituía um risco, uma ameaça de morte. E o que acontece é que, como resultado daquele cerco que durou tanto tempo, um tempo prolongado, assim como nós estamos já num regime aí fechado há vários dias e há muita preocupação, há muita tensão sobre o impacto econômico que isso está produzindo no produto interno bruto do país, no crescimento econômico do país, nos planos econômicos do país. Houve ali também um impacto econômico ao ponto de que até a cabeça de um jumento e o esterco de pombo foi inflacionado. Estava sendo vendido por um preço muito alto, tamanha era a fome, era a necessidade, era a escassez de produtos. É semelhante à situação que nós vivemos hoje. Pode ser que muitos produtos hoje estão inflacionados. Nós temos visto aí os índices dos mercados financeiros, das bolsas de valores, das principais cidades do mundo, tendo aí os seus preços, alterados. Temos visto aí a supervalorização da moeda estrangeira em relação à nossa moeda. E é possível que você esteja vendo preços de alguns elementos, como, quem sabe, o álcool gel, máscaras e esses produtos de proteção, estando inflacionados diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Toda crise, todo isolamento social, ele tem uma repercussão financeira. Isso acontece, Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando teve a crise do H1N1. Isso acontece em situações como essa. Mas nós não queremos ficar mantendo os nossos olhos nesses dados, porque cremos que Deus tem uma direção, que o Senhor está no controle de todas as situações. E como resultado também desse isolamento veio uma fome, veio um tempo de escassez, veio um tempo de redução, de acesso a alimentos que eles estavam experimentando ali. Isso acontece conosco também. As pessoas estão aí com medo de falta de abastecimento. Mas qual que foi a reação daquele rei ímpio, o rei de Israel, Jorão, sobre aquele momento que estava passando? Ele ficou com raiva do profeta, ele ficou com raiva até do próprio Senhor. E nós vemos isso nas palavras que ele expressa ali no 2 Reis 6,33, quando ele diz assim: enquanto ainda eles falavam, um mensageiro chegou na mesma hora. O rei disse: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Ou seja, o rei atribuiu tudo aquilo que estava acontecendo como uma intervenção divina, e ao invés de ele se arrepender, ao invés de ele se quebrantar, ele questiona se deveria confiar em Deus.
Por que devo ainda ter esperança no Senhor? E mediante essa palavra, é uma palavra de desesperança, talvez muitas pessoas hoje estão reagindo como aquele rei. As pessoas talvez estão aí iradas, estão revoltadas com Deus, estão pondo a culpa em Deus, estão acusando Deus de ser injusto, estão declarando que não podem ter esperança em Deus, estão titubeando na sua fé em Deus. Até mesmo crentes às vezes estão numa situação como o rei de Israel ali, questionando se ainda devem ter esperança em Deus. Mas eu quero dizer para você, nunca perca a sua esperança no Senhor. O Senhor é justo e fiel. Nunca duvide do que Ele é capaz de fazer. O Senhor é bom em todo tempo, mesmo em tempo de juízo, mesmo em tempo quando Ele está disciplinando. O Senhor é bom. Ele sabe o que está fazendo e tudo que Ele faz para o nosso bem. E aí, queridos, eu queria analisar com vocês o papel profético da igreja num cenário como esse. O que acontece ali é que, mediante aquela declaração do rei, se valeria a pena continuar confiando em Deus, o profeta Eliseu se levanta e declara uma palavra profética dizendo, 2 Reis capítulo 7, verso 1, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Veja o que Eliseu declara. Amanhã, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que haverá um amanhã. Que Deus não perdeu o controle da situação. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, mas haverá um amanhã onde as coisas voltarão ao curso normal da vida, onde a situação de caos vai sair e nós seguiremos com a vida. Há um amanhã, não perca a esperança. Deus está no controle. Há um amanhã para mim, há um amanhã para você. E Ele diz, amanhã as coisas vão voltar ao normal. Esses alimentos que estão sobrevalorizados, que estão supervalorizados, eles vão voltar ao preço normal. Talvez as pessoas aí estão agora angustiadas pensando no impacto econômico do amanhã, pensando de como vão conseguir comprar os elementos básicos para a sua sobrevivência, aquilo que necessitam. Mas eu quero dizer que a economia vai voltar ao normal, vai ter um impacto, nós vamos viver alguns dias desse impacto, mas há um amanhã e nós vamos poder continuar com a vida normalmente. Esse é o papel profético da igreja, que eu quero desafiar você a ser um porta-voz dessas notícias, para aqueles que estão talvez aflitos, angustiados, apreensivos sobre o amanhã, sobre a economia amanhã. Diga para eles, o amanhã vai chegar e tudo vai voltar ao normal, as coisas vão voltar ao curso de vida normal. É uma questão de tempo. E ele declara ali a palavra de Deus que o próprio Deus é quem pôs fim àquela ameaça. Nós estamos hoje sob uma ameaça terrível, uma ameaça de um vírus que tem aí tirado a vida de muitas pessoas em diversos países, cujo número de mortes aumenta a cada dia, mas Deus, o Senhor que rege o universo, Ele está no controle. E basta uma palavra dele para que essa ameaça vá embora. Isso aconteceu naqueles dias lá do profeta Eliseu e do rei de Israel. Aquele ser que já durava tanto tempo, que era uma ameaça mortal a Israel, bastou uma palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7, versos 6 e 7, diz como que a intervenção de Deus pôs fim àquela ameaça. E a igreja está orando, queridos. Eu estou orando, você está orando, nós estamos orando, e haverá um fim para essa ameaça. No tempo de Deus, Ele vai enviar sua palavra, e esse vírus vai retroceder, e essa ameaça vai retroceder, e a vida vai continuar, porque haverá um amanhã. 2 Reis 7, 6 e 7 diz assim, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Então, bastou uma palavra, um rumor enviado pelo próprio Deus,
sobre os inimigos e eles fugiram. Eu creio que no tempo certo Deus vai enviar sua palavra contra esse vírus, contra essa ameaça mortal que hoje está pairando e levando as nações, levando as pessoas a estarem no estado de um cerco do isolamento. Mas mediante essa palavra, as pessoas vão poder sair de suas casas, como aconteceu aqui no caso de Israel. E aí nessa história, no relato, segue contando de 4 leprosos que também estavam em isolamento. Estavam em isolamento por causa da sua condição de saúde, porque tinham contraído uma praga que era a lepra, eles não podiam estar em contato com os demais, mas quando o Senhor manda a sua ordem e os inimigos fogem e a ameaça desaparece, eles podem sair daquele isolamento, eles vão até as tendas e eles encontram ali o suprimento e se alimentam. E aí eles dizem algo muito importante, e a frase deles representa para nós o papel evangelístico. Se nós, nesse momento agora, temos um papel profético de anunciar para as pessoas que estão apreensivas, que estão com medo do impacto econômico, do preço dos produtos, que haverá um amanhã e que voltará ao normal, nós, quando essa praga cessar, quando a ordem do Senhor vier e comandar que essa ameaça retroceda, nós, quando sairmos das nossas casas, das nossas tendas, né, e voltarmos à vida, nós temos um papel como igreja, um papel evangelístico. E esse papel evangelístico é de anunciar a boa nova, anunciar que o Senhor é aquele que trouxe livramento e que trouxe salvação. Porque diz ali o texto em 2 Reis 7:9, que aqueles 4 leprosos disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então, queridos, Deus vai mandar a sua palavra, o seu comando, essa ameaça vai retroceder e como igreja nós teremos o papel de então anunciar boas novas para as pessoas lá fora. Que boas novas são essas? A boa nova de que Deus é o autor dessa ordem que fez retroceder a ameaça que era contra nossas vidas. Porque senão as pessoas vão ficar acreditando que foi simplesmente a ação dos governantes, a ação da ciência desenvolvendo recursos de saúde para nos proteger. Deus usa a ciência, Deus usa a inteligência humana, mas é Ele quem dá a ordem. É Ele que estabelece o curso da vida. E Deus é aquele que precisa ser glorificado. Quando essa situação tiver sido superada, o meu papel evangelístico, o seu papel como igreja, nós dizermos para as pessoas lá fora: lembra daquela epidemia terrível que veio sobre o mundo? Graças ao nosso Deus, ao Senhor que mandou com a sua palavra, aquela ameaça retrocedeu, nós podemos voltar ao curso da vida, desfrutando desse amanhã que existe e que a vida está voltando ao normal. São dias de anunciar as boas novas. Jesus nos mandou: ide e pregai o evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que há um Deus que cuida de nós. A boa notícia de que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. A boa notícia de que Deus não perdeu o controle do universo, o controle sobre a nossa vida. Então, é a nossa responsabilidade anunciarmos isso. Eu quero encorajar você a hoje, nesses dias de confinamento, de isolamento social, nós exercemos o papel como o do profeta Eliseu, anunciar que haverá um amanhã, que o preço das coisas vão se normalizar e que a vida vai voltar ao normal. Ainda que as pessoas duvidem, como o servo daquele rei duvidou do poder de Deus, dizendo ainda que Deus abrisse as comportas do céu, não teria como isso acontecer. E ele quis pagar para ver, ele viu, mas não usufruiu daquilo. Talvez muitas pessoas estão duvidando do que Deus é capaz de fazer, mas vão acabar perdendo de usufruir daquilo que Deus vai fazer. Deus é poderoso, Ele não perdeu o controle. Hoje nós exercemos esse papel profético, anunciando para as pessoas que haverá um amanhã. E quando essa ameaça tiver ido embora, nós deveríamos exercer o papel evangelístico, de anunciar as boas novas, de que foi Deus a nossa salvação. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O nosso socorro vem de onde, queridos? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro sobre essa ameaça, sobre essa epidemia, sobre esse cerco que nós estamos sofrendo, vem do Senhor. Ele é a nossa salvação. Que Deus te abençoe nesse dia, fortaleça a sua vida e que você seja encorajado com essa palavra. Juntos nós atravessaremos isso e teremos vitória. E nunca deixemos a nossa fé, a nossa esperança ser abalada. Nunca duvidemos do poder de Deus e nunca permitamos que ressentimento encha o nosso coração contra a pessoa mais maravilhosa que existe, o Senhor da nossa vida, o nosso Deus a quem nós servimos. Grande abraço, até a próxima, fique na paz.